Se gastamos um tempo grande para fazer qualquer tarefa, um trabalho que nos pediram, um treino de futebol, sei lá, algo que nós fizemos, um exercício físico, e depois descobrimos que tudo aquilo não precisava ter aquele esforço, sei lá, um trabalho que demorou horas para fazer, depois o professor falou que não vai valer ponto na nota. Por que eu fiquei tanto tempo fazendo aquele negócio? A sensação de inutilidade, daquele todo aquele sacrifício de ter feito aquela coisa e tal. Pois bem, o cristão sabe que o sacrifício que ele faz para Deus nunca é inútil. Tudo que eu faço, Deus vai aproveitar e vai valer tudo. Cada gota de suor, cada sacrifício pequeno que eu faça para Deus tem um valor imenso. Conta tudo conta. Começa amanhã a quaresma, e é bom que a gente saiba disso. Qualquer coisa que eu ofereça para Deus, Deus vai receber com muita alegria. E a quaresma é um momento especial para que nós possamos oferecer esses sacrifícios para Deus. São 40 dias, lembramos, de preparação para a Páscoa, esse momento auge da vida do cristão, que a gente lembra da morte e ressurreição de Jesus. Então, temos todo esse tempo para prepararmos bem. E começa exatamente a quaresma com a quarta-feira de cinzas, esse momento em que fazemos o jejum, fazemos a abstinência de carne. Para quem tem mais de 14 anos, é algo que já se pede mesmo que se faça a abstinência de carne, e o jejum quando é de maior de idade. Mas a gente já pode, já podemos, então já entrar também no sacrifício do jejum, que é bem simples que a igreja pede. É bom a gente lembrar. Uma refeição normal, sem carne, para viver também a abstinência de carne. Peixe pode, mas todas as outras carnes não. E todas as outras refeições bem menos do que o normal. Isso seria o jejum. E sempre na ausência de carne. Algo simples, que se a gente olha, de repente um dia a gente até viveu isso, talvez mais de um dia no ano. Sei lá, um dia que eu tinha que sair para ir para casa de um amigo, e depois acabei esquecendo de lanchar, não sei o quê. Às vezes eu acabei vivi isso igualzinho. Só que, claro, amanhã e também lá no final, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, nesses 2 dias, a igreja pede que a gente viva assim, o jejum e a abstinência. Aí escolhi uma refeição para fazer normal. Geral almoço é uma boa, porque está no meio do dia e tal. E as outras eu faço bem menos. Quer dizer que eu vou passar um pouquinho de fome? Sim, exatamente. Essa que é a ideia. Um pouco. E oferecer para Deus. Aquele sacrifício que eu ofereço, Deus vai receber de um modo especialíssimo. Vale a pena que nós façamos. Nós cumprimos aquilo que São Paulo escreveu, dizendo assim: completo no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. É uma palavra meio diferente, estranha, Por que São Paulo falou isso? Está se gabando demais de São Paulo, Completo no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. Quer dizer, Jesus não deu conta, eu vou conseguir? Papai aqui vai conseguir? Sei lá. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que na lógica que Deus pensou, precisa da minha liberdade. Não basta Jesus morreu na cruz e aí já salvou todo mundo, não precisa fazer nada. Não, eu preciso colaborar. Deus quer que cada um de vocês, cada um, tenha a sua parte na obra da salvação própria. Santo Agostinho, nesse sentido, dizia: Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Ele quer a sua ajuda. E aí, então eu preciso colaborar. Aí São Paulo: completa no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. Vou fazer um pequeno sacrifício para dizer: Jesus, eu quero esse sacrifício. Eu aceito, eu quero te ajudar. Na oração do horto, quando Jesus estava naquele momento tão doloroso da sua vida, já próximo de morrer na cruz, ele chamou os apóstolos, aqueles que ele chamava para momentos especiais, Pedro, Tiago e João, e chamou para fazer aquela oração.
Jesus fica de joelhos, às vezes até fica prostrado, conta a Bíblia, e fez aquela oração sentida: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E começou a suar sangue, né? aquele suor que é próprio, né? Quando se estuda, se vê que o organismo humano, quando passa por um drama muito grande, um sofrimento, é capaz de se romperem os capilares superficiais, né, que estão na pele, e o efeito é como de um suor de sangue. E aí Cristo então suou sangue naquele momento, né? E aí alguns dizem, alguns teólogos, por que Jesus fez esse sofrimento tão grande ali naquele momento da cruz, perto da cruz? Por quê? Por que ele sofreu tanto? Porque ele não ia ressuscitar depois, ele ia morrer, mas depois não ia ressuscitar? É verdade. Mas tinha uma razão por que ele fez isso. Dizem os teólogos que é o seguinte, é que ele percebia que daqui a pouco ele ia sofrer muito, ia morrer na cruz, ia sofrer pra caramba, a coroa de espinhos, aqueles cravos, né? Ficou pendurado na cruz um tempão. Quem morre crucificado morre asfixiado, sem respirar direito. Nossa, muito sofrimento. E ele tinha diante de si que ele ia sofrer e que para algumas pessoas esse sofrimento ia ser inútil. Isso é inútil. Por quê? Porque as pessoas no futuro, alguns, não iam prestar atenção naquele sofrimento, não iam fazer nada, não iam completar no seu corpo o que falta a paixão de Cristo, né? Ou seja, aquele sofrimento para muitos ia ser inútil. É isso que eu falava no começo. Quando a gente faz um sofrimento grande, se esforça, depois não acontece nada, né? Pô, eu fiz o maior esforço, trouxe a bola lá de trás, driblando todo mundo e tal, dei assistência, o cara está de cara no gol, e o cara tinha que dar um passo mais, e o cara estava com preguiça e não deu um passo, e aí não fez o gol. Pô, fiz tudo, o esforço, levei até um carrinho no final, com falta, sofri a falta lá, mas deixei a bola na cara, e o cara não quis correr. Ah não, estava muito longe a bola. Pô, pois é, todo esse sofrimento de Jesus, que é muito maior, depois ele sentia naquele momento a tentação que o demônio conta-se, né? Na Escritura se conta assim, a tentação do demônio era essa: olha, vai ser inútil, você vai sofrer, ninguém vai prestar atenção. E de fato, nós sabemos que tem pessoas que vivem como se Deus não existisse, e aquele sofrimento de Jesus foi inútil. Mas podemos dizer agora: não, Jesus, mas eu estou aqui. Não foi inútil para todo mundo, é claro que não. Teve os santos, tantos santos da história da igreja, e temos cada um de nós, que nós queremos viver bem. Eu quero completar no meu corpo o que falta a paixão de Cristo, eu quero viver bem. Ó, Jesus, teve o sofrimento do Senhor na cruz, mas eu estou aqui, e eu quero fazer melhor. Eu quero viver bem essa quaresma. Não quero manifestar que foi inútil para mim o sofrimento do Senhor. Não foi inútil não, eu estou aqui. Eu estou aqui, e que nós façamos isso. Quando nós fazemos as mortificações, nós carregamos um pouquinho a cruz de Jesus, tornamos a cruz de Jesus um pouquinho mais leve, e quando nós cometemos um pecado, pesa mais. É um milagre, a gente não entende, é um mistério, mas o que eu faço agora tem uma relação com uma coisa lá do passado, naquele momento em que Jesus morreu na cruz. Se ele morreu por todos os tempos, morreu também por nós, e morreu para as nossas ações erradas, mas também então teve o alívio das nossas ações boas, que eu tenha boas ações para poder então fazer a cruz de Cristo mais leve. Então essa é a razão das mortificações, completar o nosso corpo que falta a paixão de Cristo, que é a minha liberdade, dizer: Jesus, valeu a pena que o Senhor sofresse na cruz, eu estou aqui, quero fazer o melhor possível para te agradar. Desse modo, a mortificação, no fundo, não vai ser morte, a palavra é diferente, estranha, né? Mortificação, mas vai ser vivificação, porque vai me ajudar a ter vida da minha alma, vai me ajudar a receber as graças que Jesus morreu na cruz. Quais são os tipos de mortificação? É bom que a gente saiba, né? Tem algumas classificações para a gente poder já utilizar.
a partir de amanhã com mais vigor, mas sempre é bom que a gente tenha as modificações. É um pequeno sacrifício que eu faço que desagrada a minha vontade. E aí tem uma primeira classificação, aquelas ativas e as passivas. O nome já diz, né? Ativas, aquela que eu vou ativamente fazer, que eu já me programo e eu quero fazer. E as passivas são aquelas que eu sofro. Acontece algo inesperado e sofro. As ativas, então, que nós podemos fazer, sei lá, a ativa da pontualidade, a ativa da modificação da comida, uma coisa pequena que a gente faça ativa. A ativa de começar a estudar na mesma hora, né, que custa um pouco. Por isso que eu falo da pontualidade, que encaixa tudo, né, também no momento que a gente vai estudar. Ativa, né, algo que eu vou fazer, algo que eu me proponho a fazer. O desprendimento do celular, dos jogos. Os jogos nos atraem, né? E a gente pode ficar lá um tempão. E eu vou fazer a modificação de usar menos, ou talvez de não usar durante a quaresma. A gente vai vendo aquilo que queremos fazer. Quanto mais generoso, melhor as modificações. A gente vai tendo domínio sobre nós mesmos, o que é tão importante. As passivas. Se eu tenho modificações ativas, é mais fácil aceitar as passivas. E eu não reclamo tanto. Quais são as passivas? São as que a vida mesmo aparece. Sei lá, acordei com dor de cabeça. Não sei o que eu fiz, mas acordei com dor de cabeça. Sei lá, fui jogar futebol e machuquei o pé. Mas não foi nada voluntário. Sem querer lá, machuquei. E aí está doendo o pé. Então eu não vou reclamar tanto que está doendo o pé. Claro, aviso lá quem pode talvez me dar um remédio, se for preciso. E me insistem, eu vou no médico, mas não vou ficar reclamando daquela dor. E todo mundo sabe que eu estou com o pé dolorido, meu vizinho, a minha avó, a minha tia que mora nos Estados Unidos, eu fico reclamando para todo mundo, não preciso, né? Aquela pessoa que está mais próxima, que pode me ajudar, o médico, meus pais, eu aviso. Mas depois não fico reclamando. Essa é uma modificação passiva, estou sofrendo aquilo, mas me disponho a não reclamar. Uma nota injusta, que, estudei pra caramba, mas acabou sendo injusta aquela nota pelo estudo que eu fiz. E eu aceito aquilo lá e vou tentar estudar melhor, fazer melhor a prova a próxima vez. São modificações passivas. Fiz tudo certo, mesmo assim recebi a bronca dos meus pais lá, que não entenderam que eu tinha feito certo o negócio. É uma modificação passiva, né? Não vou ficar lá reclamando, né? E como é bom que a gente aceite bem essas passivas. Mas eu só posso aceitar bem as passivas se eu treinei nas ativas. Porque se eu não treino, quando aparece, aí eu perco a chance, reclamo e não aceito direito. Como é bom que eu tenha essa força interior, né, das modificações ativas para aceitar bem as passivas, que a vida mesmo me traz. Alguns autores dizem, as ativas são aquelas que eu procuro fazer para agradar a Deus. As passivas são aquelas que Deus me sugere. Olha, faça isso aqui. E aí se produz esse jogo maravilhoso que eu vou querendo me treinar para poder, quando Deus me pedir, eu ter condição. E aí vou sendo sempre essa alma mortificada. São José Maria dizia que a mortificação é como bater do coração. Se eu não tenho mortificação, é como um organismo que não bate o coração. Morre. Ficou sem o coração bater? Morre. A alma que não faz mortificação, uma hora cai no pecado grave. Morre. Por quê? Porque fica muito cômodo, fica no seu comodismo. E é muito fácil, a gente vai cair no pecado. Agora, se eu tenho mortificação, eu estou com vida. Então, não deixo cair que eu caia num pecado, numa tentação maior. Eu tenho força interior e aquilo me dá uma capacidade impressionante, que não deixo que a preguiça me domine, eu que domino as coisas, eu que então decido fazer as coisas e acabo e faço, né? Como é bom que eu tenha também as mortificações então controladas, as ativas para poder aceitar bem as passivas. Mortificação, essa primeira classificação, mas tem a outra classificação, né? As mortificações exteriores
e as modificações interiores. Qual que é a diferença disso aí, né? É fácil, né? As exteriores são aquilo que eu faço. Fisicamente, podemos dizer assim, e se vê no exterior. Uma modificação da comida é uma modificação exterior. As modificações mais fáceis da gente imaginar de ter no nosso dia a dia são as exteriores. A modificação de não reclamar, de sorrir. A modificação, então, de fazer aquilo que nossos pais nos pedem sem jogar para outro irmão para fazer. São modificações exteriores. Mas como é bom que eu tenha também as interiores. O que é? Da imaginação, da memória. As modificações, então, interiores são aquelas que dizem respeito aos sentidos internos. E é todo mundo, muito importante, né? Se eu tenho essas modificações interiores, eu consigo então me concentrar melhor para o estudo, eu consigo não deixar que me venham as distrações que me impedem de fazer também bem a oração. As modificações interiores da imaginação, da memória, né? Não deixa a imaginação descontrolada. Santa Teresa tem uma frase que ela chamava a nossa imaginação, às vezes, como a louca da casa. Imaginava que, assim, em algumas famílias, às vezes, tem alguma pessoa que pode ser que tenha algum problema mental. E aí dizia ela, como uma pessoa que tem um problema mental, não dá para acreditar nessa pessoa. Você trata com carinho, cuida, mas não dá para acreditar. Sei lá, uma pessoa excepcional que tem um problema assim, aí você chega em casa, tá queimando, tem um incêndio na casa. Tá. Sim, tem um incêndio, tudo bem, então. Mas se você foge e pensa que tem um incêndio, às vezes não tem, é a pessoa que avaliou errado. Não dá para acreditar. A nossa imaginação é a louca da casa, que vai de um lado, vai para o outro, e que vai acontecer isso, eu vou morrer, não sei o quê, dá medo, coisas medo. Não, eu tenho um domínio sobre essa minha imaginação e não deixo que ela me domine, que causa medos que não são verdadeiros, né? Que causa, então, descontrole, né? Então, a modificação interior me domina a essa louca da casa, né? Que me traz distrações, às vezes, quando eu estou na missa, quando vem mais distrações que não tem nada a ver. Aí eu oriento, né? Falar, não vou dar bola para isso aqui, rezo a Ave Maria, ou me concentro naquilo que eu estou fazendo, e aí já afasto a louca da casa, né? Como é importante, então, ter essas modificações que me dominam, me fazem dominar as coisas, e então eu consigo viver melhor. Então, essas são as modificações nessa segunda classificação. As exteriores, né? Aquilo que eu faço exteriormente e me ajuda, e as interiores, dos sentidos internos, né? O que me ajudam a, então, ter essa serenidade, combate as ansiedades. Muitas vezes a ansiedade que vem é porque eu não fiz uma boa modificação interior. É claro, tem algumas situações que já, talvez um caso de doença, o que for, mas naquilo que é uma apreciação normal, grande parte, eu que tenho que me dominar. Todo o tema do joguinho, se eu fico no jogo demais, aquilo mexe com a minha imaginação e eu fico muito naquele mundo paralelo. E aí fica difícil viver a modificação interior dos sentidos internos se eu fico muito nesse mundo dos jogos. Por isso é bom que a gente saiba para se controlar, né? E aí eu promovo essa boa modificação interior quando eu coloco limites para não usar demais, né? A modificação interior também é aquela que nos ajuda a não imaginar talvez que aquele amigo me fez algo com toda aquela maldade, e eu fico então imaginando, e aí aumenta até a maldade daquilo que o amigo fez, que eu fiquei chateado. Mas se eu tenho essa modificação, não ficar pensando nessa maldade, que talvez não foi maldade, é a minha imaginação que vai aumentando, e chega um momento em que eu, às vezes, nem quero perdoar o meu irmão, o meu amigo,
por uma imaginação da minha cabeça, que pensei que ele fez aquilo por maldade comigo, aí me deu aquilo lá e machucou meu pé, tá vendo? Desde o começo do jogo ele estava querendo, não sei o quê. Não era assim, não foi verdade. Só que minha imaginação começa... Então, eu corto essa minha imaginação que me impede de viver bem a convivência. São José Maria dava alguns exemplos de mortificação interior. Eu vou citar aqui, está no livro Caminho 173. Diz ele: essa frase feliz, a piada que não te escapou da boca. Então, na hora eu ia zoar com um amigo, mas eu sabia que ele não ia gostar, ele ia ficar muito bravo. E eu fiz a mortificação interior e não contei. Passou da minha cabeça, mas eu não fiz ela virar palavra. Ficou só, e eu mortifiquei na minha cabeça e não deixei sair numa palavra. Essa frase feliz, essa piada que não te escapou a boca. O sorriso amável para quem te incomoda. Aquele silêncio diante de uma acusação injusta. Pelo menos no começo, não vou retrucar, responder. Deixo depois, se for uma coisa importante, depois eu esclareço que foi injustiça. Mas agora deixa a pessoa falar, senão ela está com raiva, se eu falo, e aumenta mais a raiva e fica uma briga. Aquele silêncio diante de uma acusação injusta. A tua conversa amável com os chatos inoportunos. Sempre tem algum chato às vezes, né? Às vezes o chato sou eu também, não podemos esquecer. Não dá importância a cada dia a um pormenor e outro aborrecido, impertinente das pessoas que convivem contigo. Isto, com perseverança, é que é sólida mortificação interior. Olha só, todo mundo, um panorama maravilhoso que a gente pode fazer. E fazemos não só por um crescimento pessoal, fazemos por amor a Jesus Cristo. É olhar para a cruz e fazemos porque queremos que Ele sofra menos na cruz. Porque eu posso, quando eu faço uma mortificação, tenho a certeza, eu fiz Jesus sofrer um pouquinho menos na cruz. E se eu deixo de fazer uma mortificação, pesou para Jesus. Quando eu estava lá em Roma, lá tem, na semana do Corpus Christi, é muito bonito, se faz lá uma procissão do Corpus Christi, e aí se leva Jesus numa andouro com a hóstia consagrada pelas ruas da cidade, que é muito bonito. E aí tem um grupo de voluntários que se dispõe a carregar o andouro. O que é o andouro? É uma espécie de altar móvel que se carrega nas costas, né? E onde está, então, a hóstia consagrada, né? Então, aí tem vários tipos de andouro e que se faz, então, nos vários lugares. E o que tinha lá em Roma era muito bonito, mas era de prata, assim, grande, né? E precisava, no mínimo, de 8 pessoas para carregar, né? Então, 4 pessoas de cada lado, assim, que carregavam o andouro, né? E aí precisava ainda de mais 4 pessoas que levavam um baldaquino, que é um véu que coloca em cima, assim, muito bonito, para mostrar que os reis andavam com isso. Então, já que Deus é muito mais que um rei, se colocava muito com grande pompa, assim. E aí se fazia um ensaio, uma semana antes, para as pessoas que iam levar esse andouro saber levar direitinho, porque não podia sair desnivelado, porque senão a hóstia consagrada pode cair, né? Então tem que fazer tudo direitinho para poder, então, não cair. E aí quando a gente fazia um ensaio, o que eu sempre lembro é que na primeira vez cada um pegou e colocou no ombro o andouro assim para ensaiar, né? E era pesado pra caramba. E a gente colocava assim, e aí dava para perceber claramente quando alguém fazia corpo mole, porque alguém tirava um pouquinho o ombro, aí pesava dos outros. Peraí, quem está fazendo corpo mole? Vamos lá, todo mundo segura aí e tal, né? Porque se um tirava o ombro, pesava para todo mundo, né? Então, tínhamos 8 que tinha que colocar o ombro sem esconder o ombro, né? Só que você não sabia quem estava escondendo o ombro, sabia porque pesava mais, né? Então, às vezes, Deus está querendo que a gente carregue um pouquinho mais e a gente esconde o ombro, né? Então, não, deixa eu levar com generosidade, né? E isso é a mortificação, né? Então, levar aquilo que temos no nosso dia a dia, não fazer corpo mole, né?
Na hora do ensaio, a gente ensaiava lá, e aí se alguém fazia corpo mole, a gente reclamava, né? Porque tá só ensaiando, né? Mas aí na hora que está levando Jesus, não dá para reclamar, né? Que tem a procissão, estão cantando, né? E aí tinha alguém que fazia às vezes, né? Aí dava raiva, mas tinha que segurar um pouquinho, não dava para falar, né? Mas aí rezava para aquela pessoa, e de repente aí já voltava, ufa, né? A pessoa voltou, né? Na nossa vida nós temos essas atitudes. Às vezes tem aquele irmão meu lá na minha casa que está fazendo corpo mole, mas eu deixo lá, eu levo o lixo lá que minha mãe pediu para ele, mas vou levar como mortificação, eu levo lá sem reclamar. Vou fazer a tarefa dessa outra pessoa, eu faço e ajudo, né? Eu completo no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. Eu tinha pulado aqui, mas volto só para, antes de terminar, um exemplo de modificação interior muito importante. Eu contava aí das modificações interiores, essa palavra feliz, contava, né, a piada que não escapou, tudo isso que São José Maria falou, mas tem uma que é muito importante, a mortificação da curiosidade. Essa é uma modificação interior muito importante. A gente pode estar curioso de ver as coisas, né? Eu gosto de carro, qual é o modelo de carro? Ih, passou uma Ferrari, faz tempo que eu não vejo uma Ferrari, olha aqui, uma Ferrari e tal. Eu posso fazer a modificação da curiosidade, ou seja, eu não vou ficar olhando umas coisas que eu gosto muito na quaresma, as coisas na rua, você não tem problema olhar uma Ferrari e tal. Pô, apareceu um Tesla, olha, é raro ter um Tesla no Brasil, eu vi aqui um Tesla, não sei o quê, modelo Y, não sei o quê e tal. Mas não vou ficar olhando. E aí isso me ajuda, porque eu tenho um domínio, e quando aparece uma coisa que é ruim, que é melhor não olhar mesmo, eu consigo ter força, né? Então, como é bom, né? Eu preciso trocar a chuteira, e aí eu vou no shopping, e aí fico olhando umas vitrines, um monte de coisas, né? Não, quando eu vou lá comprar a chuteira, eu vou lá então e olho a vitrine da chuteira, mas senão eu vou ficar olhando toda hora. Fazer uma modificação da curiosidade, que é um bom treinamento para as tentações, que muitas vezes vem pela curiosidade, né? Olha, dá uma olhada isso aqui, ou na internet isso aqui, aí fica curioso e às vezes cai em algum pecado. A modificação da curiosidade, né? E assim conseguimos esse domínio de não cair numa cilada que nós mesmos colocamos para nós mesmos, né? Quando eu estava lá em Roma, tem uma igreja que é muito bacana, que é a igreja dos Capuchinhos na Via Vêneto. Via Vêneto é uma rua onde está a Embaixada dos Estados Unidos, tem uns parques bonitos ali, a Vila Borghese, é um lugar muito bonito de Roma. E então, do lado dessa igreja dos Capuchinhos, tem uma loja da Lamborghini. Vai ter uns carros assim impressionantes, né? E aí você vai lá, né? Aí dá pelo menos para comprar um chaveiro da Lamborghini, né? Porque o carro mesmo é caríssimo, né? Então as coisas tudo caro. Mas um chaveirinho assim dá para comprar, né? Ou até um boné da Lamborghini e tal. Aí eu gostava, quem via lá visitar em Roma, eu gostava de levar nessa via. Tem muita loja de moda, coisa assim, muito grande. E aí, a estação de metrô que você já é de cara na loja da Lamborghini. Aí a pessoa já queria ir na Lamborghini, ver lá os carros, tem a da Ferrari também. E aí depois eu levava, que está lá 100 metros dessas lojas, tem a igreja dos Capuchinhos. E aí a gente entrava nessa igreja dos Capuchinhos. É uma igreja que todas as paredes, toda ela está decorada com ossos dos frades que morreram há séculos anteriores, né? É um pouquinho meio tétrico, né? É verdade, né? Porque é osso de verdade mesmo, tá tudo assim. Todo que morreu, que era daquele convento que está lá no fundo, depois, em vez de se enterrar, né? Assim, enterrou por um tempo, mas depois se exumou o corpo e colocou os ossos assim. Então. E aí, é um jeito de a gente pensar, nossa, uma hora eu vou ser esse poço aqui. Por que eu estou tão preocupado com a Lamborghini, que eu estou preocupado com isso aqui, que uma hora eu vou ser igual esses frades que estão aqui na parede, né? Então era um convite da gente não ficar tão apegado aos bens materiais, tão apegado à curiosidade das coisas, né? Mas terminamos então a nossa oração com o desejo de viver bem a quaresma que começa amanhã. Vamos pensar, a gente pode, ao fazer alguma oração hoje, definir qual modificação eu vou fazer para oferecer para Jesus, né?
E eu penso, uma modificação exterior que eu quero fazer, uma modificação interior que eu quero fazer, escolhe uma, né? Uma exterior, sei lá, a pontualidade, ou não vou comer doce, sei lá. Uma modificação interior, a da curiosidade, não vou usar o joguinho, porque me deixa muito ativo lá na imaginação e aquilo me impede a concentração. Escolha uma, né? E aquilo vai nos ajudando muito a amar mais a Deus, a completar no nosso corpo o que falta à paixão de Cristo. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que alegria dela ver que nós queremos carregar um pouquinho a cruz de Jesus. E ela vai nos ajudar bastante. Ela vai perceber, está lá no céu e está junto com Jesus, perceber que nós carregamos um pouquinho a cruz e vai nos acompanhar. Quando Jesus carregava a cruz, Maria apareceu e acompanhou Jesus. Maria também vai nos acompanhar para vencer qualquer dificuldade.